Oiê! Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Desejo uma sexta-feira maravilhosa para cada um de vocês. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, deixe seu like, comente, gente. Compartilhe se você achar o conteúdo interessante. Pois bem, ontem eu gravei um vídeo falando sobre relações tóxicas que estão na moda. Todas as pessoas falando que estão em relacionamentos tóxicos e tóxicos e tóxicos. E falei para vocês que eu ia abrir uma caixa para fazer com que a gente repensasse o que é essa toxicidade tão popular e tão midiática ultimamente. Que relações tóxicas não são só de maridos para mulheres. E acreditem, esse vídeo, ele me foi pedido há mais ou menos uns 3 meses atrás por um homem. Se eu contasse isso ontem, vocês veriam de uma outra maneira. E aí, ele não disse de que parte vem a relação tóxica, mas ele sofria com isso. Então, ampliando um pouco mais esse conhecimento e essa visão, foi pedido por um homem, gente. Bora lá. Nada contra as mulheres, obviamente, porque nós, diante de todo o tempo histórico que nós conhecemos, nós fomos perseguidas, nós já fomos queimadas como bruxas, mulheres que têm mais de um namorado e que são independentes até pouco tempo atrás eram chamadas por todos os nomes possíveis. Mulher que senta num bar para beber não era bem vista, não é ainda, porque a sociedade continua machista, as pessoas ainda continuam julgando a mulher com base em ensinamentos dizendo que são cristãos, sendo que essas mesmas pessoas, pelo jeito, não conhecem a história de Jesus. Então, são cristãs, não conhecem a história de Jesus e julgam as pessoas, principalmente as mulheres. E aí, é o seguinte, gente. O vídeo sobre relações tóxicas é um vídeo com o intuito de fazer com que as pessoas despertem, desaflorem ou aflorem. Essa é a palavra, não, aflorem, para se tornarem mais perceptivas em relação aos seus relacionamentos familiares ou de amigos. Ah, mas como fazer isso? Voltando lá ao princípio. Tá na moda relacionamento tóxico, eu tô com alergia, tá, gente? Então por isso que eu tô com a coceira do nariz sem fim. Relacionamento tóxico na moda, tá na moda. Mas, gente, qual é a diferença de relacionamento tóxico para relacionamento abusivo? Agora, tratando de relação marido e mulher. É por isso que nós não devemos colocar tudo na mesma caixa. É por isso que nós não devemos classificar as coisas como uma só. Relacionamentos tóxicos acontecem em todos os lugares, em todas as formas, como eu já falei. E o relacionamento entre um homem e uma mulher, ou entre uma mulher e uma mulher, ou entre um homem e um homem, quando ele é abusivo. Porque eu não sei se vocês perceberam que essa palavra relacionamento abusivo, trauma psicológico, agressões físicas, elas estão sendo substituídas pela palavra relação tóxica e as pessoas não estão vendo. E eu, como sempre, fiz uma análise lá quando recebi esse pedido e acordei ontem para falar sobre relacionamento tóxico sem treino nenhum. Não li nada, não vi nada, apenas me guiei no pedido e na observação de alguns fatores.
E observando esses fatores, depois do vídeo, eu assisti o vídeo mais de 2 vezes, depois de postado, porque eu funciono assim, gente, eu posto o vídeo e eu assisto ele depois de postado. Porque se eu for olhar e tirar com melindre isso, tirar com melindre aquilo, eu vou acabar, desculpa meu cabelo, eu vou acabar editando o vídeo, tirando palavras que eu falei, para ficar com melindre, com medo de tocar em assuntos delicados e pisar no calo de certas pessoas. E eu não faço isso. Eu falo o que eu penso, a maneira com que eu interpreto o mundo. E se você, agora, neste momento, parar para observar que os abusos contra a mulher, a violência contra a mulher, a violência feminina, física, psicológica, de afeto, a dependência ali emocional, ela está sendo substituída por esse modismo que eu disse, relação tóxica. Porque é mais bonito, porque convém e porque a mídia é dominada por homens. E esses homens, eles querem fazer o que com a gente? Alguns, tá? Eu sei que tem homem que assiste o canal, não são todos. Mas o que alguns homens extremamente abusivos e machistas querem fazer? Tirar da nossa cabeça que é agressão, sim, é violência, sim, é trauma psicológico, sim, é dependência emocional, sim, e isso é uma tragédia para uma mulher. E essas frases são muito pesadas. Feminicídio é uma palavra muito pesada. Então, como forma de burlar pensamentos e dominar a massa não pensante, não é mais fácil você substituir um nome por uma coisa que soe diferente? Relacionamento tóxico combina muito mais com a sociedade machista do que com a nossa realidade feminina, enquanto mulher, enquanto esposa, que hoje é abordado isso. Relacionamento de homem com mulher, relacionamento de homem com homem, de mulher com mulher, não interessa. Quem dessa relação está sofrendo abuso? Quem dessa relação está sendo violentado? Quem dessa relação corre o risco de acontecer um caso de feminicídio? Os dados indicam que são nós mulheres. O número de feminicídio no Brasil é gritante. No meu estado, então, é um dos estados em que mais tem feminicídio no Brasil. Então, eu falo disso com propriedade para vocês. Aqui é muita bebedeira. Temos pequenas pessoas, crianças, adolescentes que começam a beber com 12, 13, 14, 15 anos, já tá na balada, embalado no álcool, gente. Você sai, você vê crianças de 14 anos caindo de bêbado em festas e em ruas. Ainda mais porque aqui é fronteira com o Paraguai, e se eles não podem se divertir, é que eles vão se divertir no Paraguai, porque tudo lá é liberado. Você pode comprar cerveja, você pode comprar álcool, você pode comprar tudo. E se você quiser comprar álcool lá e vir beber no Brasil, também pode. É liberado. A partir do momento que você está dentro do portão da sua casa, faça o que quer. E a educação, ela foi citada por uma pessoa no comentário. Tudo isso se dá à educação. Lá do princípio, de nós mulheres que estamos em maioria em sala de aula e não conseguimos defender a nossa classe. Ah, mas aí é bitolação, daí vai falar que vai virar a cabeça dos jovens. Não. Em filosofia e sociologia é muito fácil você trabalhar isso, em arte também, e na história também. Mostrar o quão cruel foi a perseguição das mulheres e quão dura foi a luta para as mulheres estarem hoje podendo ter pelo menos direito ao voto.
concorrendo cargos ali com homens, mas lembrando, nem sempre remuneradas como um homem que estaria no seu lugar. É um véu que se abre. A dominação da massa, gente, funciona assim. A maioria das pessoas é massa não pensante. Ela vai guiada pela elite, formadora de opiniões. E quem é a elite? A elite são os mais ricos, a elite são os artistas que têm influência, a mídia, os políticos, que influenciam diretamente no girar da engrenagem. E esse girar de engrenagem quer dizer o quê? Nós podemos manipular o pensamento das pessoas como nós queremos. Afinal, é a massa não pensante. É aquela que não busca a informação para quê? Para se defender. São as pessoas que eu comparo com vacas que vão assim pro abate. Ela sabe que a outra tá morrendo, ela não volta para trás. Ela é mais forte que os homens, ela pode quebrar uma porteira, ela pode quebrar uma mangueira, mas ela vai. Ela não se pergunta, ela não se questiona. E é só vocês observarem. A palavra relacionamentos tóxicos tomou conta de um tempo pra cá, tirando de foco os relacionamentos violentos, os abusos que as mulheres sofrem, abusos sexuais, por exemplo. Tem mulheres que são estupradas pelo marido. E aí ela foi ensinada desde cedo, que ela é pequenininha, que ela não tem muita, né? E a maioria das mulheres são dependentes dos seus abusadores, então ela faz o que? Aceita, cria os filhos e quiçá ela acorde quando ela tiver 40, 50 anos com os filhos criados e grite sua independência. Então o vídeo de ontem, ao contrário do que pareceu ser, é um vídeo de empoderamento feminino. Abram os olhos, mulheres, abram os olhos, pessoas que estão sofrendo com relacionamentos abusivos, violentos. E por aí vai. Tem uma série de adjetivos que eu poderia usar. Mas não. O que é? Ai, eu tô numa relação tóxica. Ai, tô assistindo um programa de TV. Eu não assisto, mas eu leio algumas notícias. Fulano é muito tóxico. Fulano tem uma relação tóxica com ciclano. E essa toxicidade, que tanto é falada e entrou na moda, você jogando para o lado da violência emocional, qual palavra soa mais forte? Violência ou toxicidade? É uma espécie de manipulação da massa? Sim. Eu quero que as mulheres e as outras pessoas saiam de relacionamentos abusivos? Sim. Que elas tenham coragem? Sim. Que elas se afastem? Sim. Mas eu vou contar uma história que aconteceu aqui o ano passado. Uma mulher, ela não quis mais ficar casada com o marido dela. E porque ela não quis mais ficar casada com o marido dela, ele insistia e ele colocou na cabeça, porque ela saiu do relacionamento, não tinham filhos, e ela voltou para a casa da mãe dela. Ele viu a mãe dela como inimiga e ela também. E diante de várias recusas, o que ele fez? Ele sabia o horário que elas saíam para o trabalho, ele assassinou a mãe pelas costas e assassinou a ex-esposa pelas costas. E aí? Era só um relacionamento tóxico esse? Não. Era um relacionamento extremamente abusivo e violento. Mas tem pessoas lá no alto querendo nos impor que são relações tóxicas.
em que as pessoas perdem o controle por ciúme, em que as pessoas perdem o controle porque beberam demais. Não, isso não é. Isso é violência. É relacionamento abusivo. É relacionamento que não presta. É relacionamento que destrói qualquer castelo que a gente imaginava construir como princesa. E esse é um dos nossos grandes erros, ter sido criadas acreditando em contos de fadas. Contos de fadas não existe. O príncipe no cavalo branco que salva a princesa e leva para viver num castelo e dá 1000 mordomias, joias e dinheiros não existe. E por que não existe? Existem pessoas boas que nos completam, não é? Que nos fazem crescer, que nos elogiam, que realmente nos tratam bem. Mas por que relacionamento de conto de fadas não existe? Porque nós somos humanos. Nós somos humanos, nós somos ingênuos. Se nós pegarmos para analisar cada relacionamento, 1 em cada 10, não vou aumentar essa porcentagem, tá, gente? 1 em cada 10 tem um ser ali sendo anulado e sofrendo, porque o abusador, que no meu caso eu chamo de psicopata social, um sociopata, na frente das pessoas, ele tá sempre sorrindo e trata com gentileza. Mas quando as portas da casa se fecham, o monstro ele sai para fora. E esse monstro que sai para fora estão tentando encobrir, porque esses da elite também são monstros, tem monstros no meio deles. Tem monstros no meio deles, na mídia, tem monstros no meio deles em artigos de revista, tem artigos de jornais, tem na política, tem nas maiores fortunas do Brasil. Em 2020, teve o escândalo daquele cara que era o bambambam da Globo, da comédia, e ele foi acusado de assediar quase todas as atrizes da Globo. E aí foi um relacionamento tóxico que ele teve? Não, ele é um sociopata, ele é um abusador. Ele pode não ser marido daquelas mulheres, mas é um abusador. O relacionamento profissional que ele tinha com elas era abusivo. E é isso que estão tentando mascarar, colocando relacionamentos tóxicos. Relacionamentos tóxicos para ali. E relacionamento abusivo, ele vai em todas as esferas. Desde violência física, violência emocional, violência isso, violência aquilo, violência de todas as maneiras. É o ciúme exacerbado, são as coisas, as proibições horrorosas. E o relacionamento tóxico, como classificar? É uma pessoa que te tira as energias e que te poda de ser quem você é? Ou nessa caixa do relacionamento tóxico que eles querem fazer que a gente tire o foco daqui para cá, também está enquadrado todas essas violências que acontecem, sem ser o que eles colocaram no relacionamento tóxico, abuso psicológico. Então, para-se de falar relacionamento abusivo, relacionamento violento, relacionamento isso, relacionamento aquilo, para falar tóxico. E o tóxico que querem nos impor é aquele relacionamento que nos abala emocionalmente, psicologicamente. E não é o que nós vivemos só. Nós podemos ter uma relação tóxica, sim, mas a toxicidade dessa relação, ela pode ir muito mais além. E eu tenho certeza que vai muito mais além do que só isso, do que as pessoas pensam que é só abuso psicológico e dependência emocional. É isso, gente. Espero ter esclarecido vocês. Espero ter representado muito bem a nossa classe. Eu amo a vida de vocês. Tamo junto, vamos lutar junto. Vamos que vamos. E mulheres,
Empoderem-se. Se vocês não têm estudo, comecem a estudar agora.